Olá pessoal, eu sou o Everton Massairo aqui do Pod Massa, o único podcast aqui da Serra Gaúcha, falando de negócio, business e principalmente gestão comercial. E eu não poderia deixar de receber diretamente de Antônio Prado para o mundo, uma pessoa que é referência já na nossa região e no Brasil, falando sobre metaverso e realidade aumentada. E aqui no Pod Massa, é aqui que a gente traz assuntos cada vez mais relevantes, que daqui a pouco pode estar ajudando você na sua empresa, no seu negócio, no seu business, entender um pouquinho que traz o mundo dos negócios. E o Pod Massa, o que ele mais tem de valor são os amigos. Os amigos do Capitão Massairo. Eu tenho aqui o Pedro Bocchese no Pod Massa e é uma honra, porque diretamente de Antônio Prado, uma cidade pequena aqui do interior do Rio Grande do Sul, um cara que estava em São Paulo semana passada fazendo palestras, dando show sobre metaverso e realidade aumentada. Pedrinho, já pegou até o meu cap, né? É isso aí. Muito obrigado por ter vindo aqui no Pod Massa e é uma honra ter você aqui. E lembrando que nós temos aqui os nossos patrocinadores, a Fratini Consultoria Estratégica, a Quanta, nosso parceiro digital aqui do Pod Massa, a Bocati, aqui de Caxias do Sul, que sempre nos agraça com alguns mimos, né? E o Massairo, consultoria comercial. Pedrinho, obrigado por ter vindo. Agora, eu tenho até medo de te apresentar, porque o teu currículo é extenso. Me fala quem é o Pedrinho, da onde veio e para onde vai. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom, primeiro, né, agradecer imensamente o convite do Capitão Massairo. É uma pessoa a qual eu tenho grande admiração, é um amigo, participo de alguns grupos de WhatsApp dele e ele tem algo que realmente se destaca, que é o compartilhar, né? Compartilhar muito conteúdo, principalmente no sentido comercial. E eu, né, estou aqui para tentar compartilhar um pouquinho também, né, do conteúdo da área de tecnologia, principalmente quando nós abordamos metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, plataformas multissensoriais. E o grande desafio hoje, com certeza, é elucidar, né, esses conceitos, né, para esse magnífico podcast, né, Pod Massa. E tem muita dúvida, né, sobre isso, né? É exatamente isso. Né, eu falando um pouquinho de mim, muitos me chamam de Pedrinho. Pedrinho Bocchese. Né? Fico muito feliz assim com esse apelido carinhoso, né? Inclusive o capitão também me chama de Pedrinho. Tenho 42 anos, né? Sou pai de família, né? Tenho esposa, tenho uma das principais características a família e o estudo. Quando se fala de estudo, eu sempre tento identificar quem eram meus professores, as quais conseguiram me mostrar a importância de compartilhar conteúdos, né? E eu estou aqui, então, para isso. Hoje sou CEO da Núcleo Sistemas, né? Além de ser professor da Exame Academy, né? Eu recebi o convite nesse último mês para ser um dos 3 professores do MBA, né? De Master Digital e Metaverso, né? Cunhado aí pelo IBMEC e pela Exame Academy, onde eu sou o professor da disciplina de tecnologias disruptivas do módulo de metaverso. Então, fiquei muito feliz, né, por falar sobre esse assunto e, mais do que isso, conseguir mostrar que pessoas aqui da nossa região, da Serra Gaúcha, Caxias, Antônio Prado, podem realmente, né, ser referências, né, em determinados conteúdos, né? Meu muito obrigado aí, capitão. Que legal. Isso é o estudo, né? É o estudo. Que legal, Pedrinho. Eu acho que vamos começar o bate-papo, porque essa semana nos bastidores, né, eu anunciei, né, vou receber o Pedrinho para falar de metaverso. Pá, Massa, me avisa. Aí eu peguei e disse assim, não. Se inscreve lá no canal do YouTube do Pod Massa,
Lembrando que a partir de agosto eu vou cobrar a inscrição lá no meu canal. Ninguém cobra, mas eu vou cobrar, né? Porque brincadeiras à par, lembrando que o nosso objetivo, né, Pedrinho, é compartilhar tudo aquilo que também a gente recebe, seja como empresário, seja como professor universitário, porque o Pedrinho é um dos professores conceituados aí no MBA aí da FSG. Então, entre outros MBA que tu ministra as tuas disciplinas. Então, a gente faz isso, né, Pedrinho, de coração, né? Com poder certeza. Compartilhar com vocês conhecimento. O Podmar ser apenas um meio para a gente receber aqui pessoas que detêm um nível de conhecimento para que possam compartilhar, porque de uma certa forma a gente sempre falou nos nossos almoços, né, Pedrinho? Se a gente puder ajudar alguém, um empresário, às vezes com uma dica, cara, vai por aqui, isso aí também a gente tá fazendo a nossa parte como cidadão para um Brasil melhor. Pedrinho, fala para mim, porque eu sei que tu esteve em São Paulo semana passada, na Formobile, que é uma feira de referência na América Latina, e tu foi tema principal lá de uma palestra falando sobre metaverso. Fala para nós o que tu viu lá, o que é metaverso, para onde é que nós estamos caminhando, porque isso é novo não só no mercado de trabalho, mas para as empresas ainda, né? Como eu posso usar, enfim, é contigo, né, Pedrinho? Fala para nós aí. Não, perfeito. Eu acho que um dos principais objetivos nossos como seres humanos é se aprofundar nos conceitos. O ano passado, né, o Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook, ele trouxe, né, um conceito chamado metaverso, né, idealizando este conceito como um ambiente virtual a qual nós poderemos fazer tudo que nós quisermos, né? Ou seja, criar um ambiente paralelo que nós podemos trabalhar, fazer compras, se divertir, participar de shows, eventos, né, e etc. Uma das coisas que, logo que ele fez essa publicação, me fez refletir que esse conceito, na verdade, ele não é um conceito do ano passado. Ele é um conceito de 1992. Tá? Para vocês terem ideia, teve um livro, né, intitulado A Nevasca, Snow Crash, de um autor chamado Neil Stephenson, a qual cunhou esse conceito chamado metaverso. E eu comecei a tentar fazer alguns comparativos do que o Zuckerberg abordou como conceito metaverso e o próprio livro, né, abordou também. De 92. De 92. O que o livro aborda? Né? Eu acho que isso é de extrema importância destacar. O autor destaca que é um ambiente, né, criado por computadores, né, um cyberespaço, onde dentro desse cyberespaço eu posso me relacionar, então, ou seja, ele é um espaço coletivo, né, com alto nível de compartilhamento, que utiliza-se, sim, de realidade virtual, realidade aumentada, ele usa avatares, sejam eles humanos ou não humanos, né? Ou seja, tem avatares dentro desse mundo que interagem, né, com as pessoas, mas eles não são humanos. Do outro lado, eles utilizam-se de inteligência artificial. Além disso, nós estamos falando sim da utilização de áudio, internet, né, e toda essa estrutura de compra e venda. E nesse ponto eu acho interessante nós remeter a um outro conceito muito forte, que é as chamadas NFTs, né, ou os NFTs, né, os tokens não fungíveis, as quais vão dar sustentação a esse nível de compartilhamento e posses dentro destes metaversos. Então, o que primeiro eu posso elucidar? Primeiro que é um ambiente, né, totalmente recriado por computadores, utiliza-se diversos outros conceitos, mas, sim, tem uma premissa de fazer negócios, fazer modelos colaborativos e também entender das potencialidades das monetizações as quais esse ambiente, né, disponibiliza. Então, no evento da semana passada, eu trabalhei 2 enfoques. Que é a fuga da realidade, ou seja, essas novas gerações
entendendo que é muito mais interessante participar de um mundo paralelo, ou seja, virtual, ao invés de viver o mundo real. E isso a pandemia acelerou muito. Tanto a pandemia, quanto a questão das redes sociais, quanto a relação hoje da evolução da Web 3.0, do 5G, de dispositivos, né, como óculos de realidade virtual, as roupas. Já né, vinha nessa batida, né? Já vinha nessa batida. Então, um movimento é esse, onde nós estamos falando das novas gerações, né, e elas vão cada vez mais interagir-se dentro desse mundo, mas também falar do mundo real hoje, que realmente são as empresas que precisam estar dentro desse universo. E como é que eles vão estar dentro desse universo? Temos diversas empresas hoje que se aproximaram do conceito metaverso, né? Por exemplo, a Nike. A Nike criou a Nike Land, que é um ambiente onde nós temos os nossos próprios avatares e nós podemos também comprar, né, os tênis. E nós podemos comprar 2 tipos de tênis, né? O tênis digital e o tênis físico, inclusive. Eu acho que essa foi uma das grandes sacadas, né, que a Nike conseguiu. Nós temos outras estruturas de metaverso que baseiam-se muito nessa relação de entretenimento. E aí nós podemos destacar, por exemplo, um Sandbox, um Decentraland, né, que são estruturas focadas para que as pessoas entrem lá, consigam participar de shows, de eventos, de desfiles, de casamentos, né? E, inclusive, fazer aquelas compras que nós muitas vezes vimos em alguns jornais ou matérias, né? 25 milhões, né? Um terreno ou uma casa. Então, hoje, realmente, esses números se destacam, né, pelo mercado. E as empresas, elas precisam estar visualizando essas potencialidades. Então, na semana passada eu abordei, exemplo, focado na indústria de imóveis, né? Levar os showrooms, levar os produtos e serviços, né? E quando eu falo de serviços, inclusive de atendimentos, para dentro do metaverso. Ou seja, se cria a própria empresa no metaverso. E lá dentro eu vou poder ter os meus colaboradores, e os meus colaboradores vão estar podendo fazer reuniões, vão estar podendo trabalhar dentro do metaverso. Além disso, os meus clientes vão conseguir ser atendidos dentro do meu metaverso. Eles vão conseguir fazer compras dos meus produtos dentro do metaverso. Eu vou conseguir acelerar as prospecções. Ou seja, eu consigo fazer com que cada vez mais pessoas às quais talvez eu não tenha acesso, elas podem começar a adentrar dentro desse mundo. Seria utopia da minha parte dizer que, por exemplo, seguindo o teu exemplo, as empresas, os clientes, né, poderão experimentar o produto de forma virtualmente ou ver, uma vez que tem uma fala tua que tu comenta, Pedrinho, eu vou poder levar o showroom mais próximo do cliente dentro do metaverso, ele vai poder experimentar ou ver o produto como ficaria dentro da estrutura dele. Exatamente isso. Ou seja, nós vamos conseguir fazer com que, através de um óculos de realidade virtual ou de um smartphone ou de um computador, né, um tablet, eu consiga acelerar a utilização, né, da experiência do cliente ou a experiência daquele prospect que vai ter. Bom, então a gente está falando que metaverso é igual à realidade virtual? Não, são coisas diferentes. O metaverso se utiliza-se de realidade virtual, como também se utiliza-se do uso de realidade aumentada. Significa o quê? Que sim, se eu tiver um óculos de realidade virtual, eu posso colocar um óculos, eu como cliente, e eu entro dentro da empresa. E quando eu entro dentro da empresa, eu posso visitar um showroom. E eu consigo fazer com que o showroom ele seja dinâmico. Ou seja, eu posso visualizar um produto, um móvel e alterar a cor dele. Aplicar uma textura sempre sem a necessidade de ir até lá. Mas além disso, eu posso fazer uma visita na fábrica. Posso conseguir acelerar o processo de relacionamento com esse prospect, inclusive fazendo com que ele passeie na minha fábrica. Visualize os meus processos produtivos. Ele pode ser atendido. Eu posso ter um atendimento 24/7. Ou seja, ter um avatar que está lá disponível
24 horas por dia, 7 dias por semana para atender ele de forma individual, né? E se fala muito nisso, os bancos estão trabalhando muito sobre essa perspectiva também, né? Nós estamos trabalhando já no desenvolvimento de um projeto para um banco, onde os próprios atendimentos serão feitos por avatares e dentro desse ambiente terá avatares humanos e não humanos. Sim, tu comentou antes. Os não humanos farão aquela triagem, aquele trabalho de tentar identificar a possibilidade de atender parte e, se caso ele não consiga, ele direciona isso. Tudo baseado num modelo tridimensional. Porque quando nós voltamos lá em 92, perante ao livro, isso está muito bem descrito. São ambientes tridimensionais. Né? Hoje já existem, né, aplicações e plataformas que se intitulam de metaverso, mas eles trabalham com 2D. Né? Ou seja, não é o que o autor lá no início, né, cunhou. Existe sim ainda uma relação entre o livro e o que o Zuckerberg fala, é que, na verdade, o livro ele fala de um ambiente que não é de posse de uma empresa. E se nós formos remeter agora para o grupo Meta, né, a Meta do Facebook, basicamente é uma empresa que está controlando tudo isso. E foi muito acelerado. Se nós formos analisar hoje, Instagram, Facebook, eles já começaram a incluir a personalização do seu avatar. Hoje, o Facebook já disponibilizou seus dispositivos como óculos de realidade virtual para fazer reuniões. Então, tudo isso está trabalhando de forma muito mais acelerada, né? Além disso, nós temos excelentes projetos aqui dentro da nossa região, utilizando-se de metaverso, as quais eu posso falar, audiências públicas, né, de advogados. Já teve uma audiência onde tinha réus, advogados, promotores, juízes. Toda a estrutura. No metaverso. Nós já tivemos aulas no metaverso. Nós já tivemos sessões de câmaras de vereadores no metaverso. Nós já tivemos palestras no metaverso. Então, todo esse movimento, as empresas estão começando a visualizar um lado positivo. E as primeiras empresas que conseguirem se aproximar disso serão as que vão buscar ser referências de mercado. Porque quando nós trazemos as palavrinhas, né, inovação, tecnologia, metaverso, as empresas precisam trazer essas palavrinhas para próximo e, basicamente, elas precisam entregar algum projeto, né, para isso, que isso torne-se real. Muito interessante, Pedro. E deixa eu te fazer uma pergunta assim bem de cunho comercial. Como é que tu tá vendo esta caminhada dentro das empresas a nível na Serra, a nível nacional, dos mais diversos segmentos? Porque nós estamos falando de investimento no algo intangível, porque nós falamos e a gente comenta muito, né, Pedrinho? Quando o empresariado compra uma máquina e ela chega na linha de produção, ele vê aquela máquina lá, essa máquina vai produzir essa caneca com uma performance superior, com um custo inferior. Parece que ele tem uma parte daquilo que ele investiu já realizado. Estou realizado, eu estou vendo a máquina. Mas agora eu vou fazer um investimento em algo intangível, que eu não consigo ver, medir, pegar num primeiro momento. Como é que tu tá vendo essa escalada em relação à Serra Gaúcha, São Paulo, outras empresas que te procuram a nível nacional? Como é que tu tá enxergando o empresariado gatinhando, as equipes? Porque isso aí traz um diferencial competitivo na área comercial, que é o nosso essência do pó de massa, né? Porque vamos lá, né? Se não tiver o pedido, nada acontece, né? Eu preciso... Pedido! Eu não quero desculpa dia 31, eu quero pedido, né? Tem vários áudiozinhos aí, mas como é que tu tá vendo essa relação aí das empresas? Como é que eles estão enxergando? Como é que estava lá em São Paulo, enfim? Eu particularmente entendo que uma das principais áreas a fomentar de forma muito mais acelerada tudo isso é a área comercial, né? Ou seja, uma das maiores dificuldades
que eu vejo pelos exemplos dos comerciais, né, dos profissionais da área comercial que eu converso, é que muitas vezes tinham que levava-se o computador, né, aqui eu vou fazer um pedido para ti, tá? Vou te mostrar como é que funciona esse ônibus. E aí eu vou estar lá com uma cartela de cores, numa mochila enorme, vou abrir o computador e vou tentar dizer, vamos tentar fazer essa combinação e vamos ver como é que funciona. Hoje, isso não é mais possível, né? No bom sentido. Eu não consigo mais entender que o formato de venda para tirar um pedido seja utilizando-se dessa técnica. Não, eu preciso acelerar isso, eu preciso explorar, eu preciso entregar tecnologia, e aí nós estamos falando de transformação digital. E quando eu falo de transformação digital, eu tento trazer aqui dados, ou seja, aqueles pedidos que não são feitos, tem que ser gerado dados. Eu falo sobre a experiência do cliente dentro dessa concepção e falo dos processos. E eu acho que um dos principais processos é o comercial, e nós precisamos dar subsídios e instrumentos, e aí sim falando de instrumentos digitais, para o comercial que auxilie no processo de venda. Facilitar. Ou seja, imagina o seguinte, o Capitão Massario está indo lá para São Paulo fazer uma venda, né, de um produto. Que tipo de arma tu vai me dar? Que tipo de... eu não posso te dar uma arma, eu preciso te dar diversas armas. Então, ou seja... Gostei disso. Então eu preciso identificar, por exemplo, se a pessoa disser, eu queria conhecer tua fábrica, sem problemas. Está aqui minha fábrica. Tá, mas onde está a fábrica? Tu vai me pegar um avião e tu vai me levar para lá? Não. Coloca esse óculos e eu vou te colocar no meio do processo produtivo. Tu vai ver as minhas máquinas, os meus operadores, todo o meu processo produtivo tu vai visualizar. E se o cliente disser assim, eu quero conhecer um projeto, vamos dizer, já que tu estava na Formobile, um exemplo assim, não citando empresa, vamos dizer que eu estou ambientando uma indústria. Cara, eu queria ver um case teu. Exatamente isso. Então, quando nós falamos de um arsenal de instrumentos, né, nós estamos falando de levar o tour virtual da fábrica, nós estamos falando dos principais projetos, cases de sucesso, né, prontos, onde ele vai poder interagir. Além disso, nós vamos conseguir levar os showrooms dos produtos novos, e esses produtos, inclusive, talvez nem tenham sido fabricados, mas ele foi projetado por um designer e ele já está no metaverso para a pessoa conseguir interagir com o produto. E ele nem foi produtizado, nem existe a máquina ainda para produzir, mas eu já estou conseguindo fazer um processo de experimentação. Então eu estou conseguindo criar showrooms muito mais rápidos, acessíveis e que eles se tornam mutáveis muito mais rápido. E eu não preciso mais daquele espaço físico. Além disso, eu posso construir o projeto que aquele cliente eu gostaria de fazer. Então, ele monta o projeto, ele valida com o seu arquiteto, com o seu designer de interiores, tudo no mesmo momento. Significa que essas pessoas, esses atores, estão cada um utilizando um óculos de realidade virtual e todo mundo está no mesmo ambiente. Se eu trocar esse piso por um parquet, legal. Se eu trocar a parede por uma cor, uma tonalidade de bege, todo mundo está enxergando e está interagindo dentro desse ambiente. Pedrinho, aí, só ouvindo tu falar, me veio uma questão que me acompanha há muitos anos, né? E quem me conhece sabe. Todo dia a gente está afiando o machado. Quando a gente aprende as respostas, eles mudam as perguntas. Então quer dizer que o metaverso eu poderei levar para dentro de um ambiente toda a minha força de vendas, para capacitar eles de forma diferente, discutir detalhes técnicos, detalhes comerciais, situações. É uma forma de eu... Tu imagina que eu tenho uma força de vendas distribuída em 27 capitais. Como é que eu faço para unificar o conhecimento, utilizando tecnologia, sem precisar trazer... Eu sempre digo assim, é importante trazer o pessoal para a empresa, para a fábrica, para eles saírem empoderados. Porém, só uma vez por ano isso não é mais suficiente. Eu preciso fazer isso mais constante. Eu consigo aplicar isso aí no metaverso, capacitação de pessoas? Isso, exatamente isso. Nós estávamos falando sobre uma perspectiva externa, de comercial,
né? Ou seja, eu estou conseguindo disponibilizar todo esse aparato tecnológico para auxiliar o meu departamento comercial para chegar no cliente. Mas eu posso enxergar tudo isso para dentro de casa. O treinamento dos meus colaboradores ou o treinamento da minha força de venda. Né? Teve um case que nós fizemos que o que nós desenvolvemos? Tinham 25 unidades que eram lojas exclusivas. Cada uma recebeu um óculos de realidade virtual. Nós desenvolvemos os treinamentos para a equipe comercial de lá executar. Então, para vocês terem ideia, existia a visitação na fábrica. Então, todas as 25 unidades que estavam espalhadas em várias capitais e cidades, né, fora de Caxias do Sul, as pessoas conseguiam... O cliente Perfeito. Que chegava lá podia. Os produtos novos. Então, quando ia ser gerado um produto novo, era feito o treinamento aqui e todos, ao mesmo tempo, poderiam receber esse treinamento. Antecipadamente. Além disso, essa construção de ambientes, e no evento da semana passada, então, para vocês terem ideia, nós criamos um ambiente totalmente imersivo, onde acredito eu que deva ter passado mais de 600 pessoas, tá? Nesse stand, onde as pessoas colocavam óculos, nós projetamos uma cozinha, sala de TV, e a pessoa andava por dentro e realmente caminhava, tá? Ela caminhava, a gente pegou um espaço livre, ela caminhava pelo ambiente, ela ligava a luz, desligava a luz, ligava a TV, ela trocava todo o interior do ambiente. Interação. Ou seja, ele não era mais aquele processo de 360 graus só, que eu ficava parado e rotacionando 360. Não, ele interagia com o ambiente. Ele podia alterar várias características do ambiente, inclusive trocar o layout, pegar o sofá do lado direito, colocar no centro, fazer uma alteração específica de piso, de paredes, de textura dos objetos e, inclusive, fazer o pedido, né? No bom sentido, né? Podia estender isso, que é aquela definição. Cadê o pedido do último dia? Né? Então, ou seja, nós temos que analisar sobre diversas perspectivas. Nós podemos pensar na área comercial, nós podemos pensar tanto para que a área comercial facilite com instrumentos para facilitar a venda. Nós temos que pensar em capacitações, e quando nós falamos de capacitações, nós podemos estar falando de capacitações para a força de venda, mas também para o processo produtivo. Tá? Nós desenvolvemos também diversos projetos, e aí sim utilizando a realidade virtual, onde as pessoas eram treinadas em processos, né, a serem antes de adentrar dentro da fábrica. Então ele vinha a tela, tinha que selecionar os EPIs conversavam com a pessoa. Olá, eu sou a bota, sirvo para isso, isso, isso. Eu sou a luva, sirvo para isso, isso. Qual desses EPIs que tu vai utilizar para entrar para fazer tal processo? Vou usar esse. Daí ele entrava no processo, as máquinas rodando, fazendo barulho. E se ele esqueceu um EPI lá, né, sem querer, num determinado momento, ele perdia o dedo, né, e saía o sangue, assim ele enxergava o sangue. Então, era simulado. Né? Foi trabalhado para conscientização, para a questão de análise e percepção de riscos. Então, são diversas aplicações que tudo isso pode ser aplicado, né, no bom sentido. Então, nós temos que entender a tecnologia como um meio, né, e como uma caixinha de ferramentas. Ou seja, eu tenho diversas ferramentas que, conforme alguma lacuna ou algo que eu preciso melhorar ou acelerar ou gerenciar, eu vou pegar alguma dessas ferramentas para que eu possa dar resultado. Salas de anti-estresse, nós fechamos também um projeto. Como assim? Salas de anti-estresse é para a pessoa ficar mais tranquila, né? Porque senão a gente sabe que o dia a dia, muitas vezes, cria alguns desconfortos, né? Então, numa das empresas, nós criamos uma sala de anti-estresse, onde a pessoa coloca um óculos, vai para a praia, fica ali descansando, depois vai para uma cachoeira, né? Para tentar baixar um pouco o ritmo. Já um estilo mais zen. Zen. Pedrinho, nossa, quanta novidade, né? Aliás, quanta novidade não. Quantas possibilidades que até então ainda não estavam muito disponíveis. Fala para nós realidade aumentada, enfim, realidade virtual, metaverso, realidade, o que é uma, o que é outra, onde que eu posso aplicar. Posso começar com uma versão
uma realidade virtual, depois ir para um metaverso. A diferença entre as duas, porque as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu recebi alguns atos aqui, massa, eu preciso saber a diferença, porque tem muita gente falando muita coisa e eu estou confundindo. O que é realidade aumentada, o que é realidade virtual, o que é metaverso, aonde se complementa, só para a gente fazer esse fechamento aí desse item sobre metaverso e realidade virtual. Claro, eu acho que com certeza. Existe muitas dúvidas quanto a esses termos. Tá. Vamos ir para a realidade aumentada no início, tá? O que é a realidade aumentada? Ele é o real aumentado pelo digital. O que significa isso? Que eu enxergo a realidade e desta realidade surgem elementos e objetos que são digitais, né? 99% tridimensionais em 3D, que interagem dentro do real. Bom, há necessidade de um smartphone, de um tablet ou mesmo de um óculos específico de realidade aumentada, não de realidade virtual. Alguns exemplos para facilidade, tá? Para facilitar essa compreensão. Sabe por que a pergunta? Em que momento lá na minha empresa eu sei se nesse primeiro momento eu preciso de uma realidade aumentada ou preciso pensar no metaverso? Perfeito. Ótimo. Não, eu vou tentar elucidar Legal, isso. Obrigado. Tenho certeza que muitos de vocês devem ter visto 2 exemplos, né? Um que é o Pokémon Go. Você lembra quando a gente saía para caçar Pokémon? Esse é um exemplo. Ninguém aqui nessa sala caçou Pokémon, né? Esse é um exemplo específico de realidade aumentada. Significa o quê? Que eu abria minha câmera de celular, visualizava a realidade, né? Então ele está abrindo, e vinha Pokémons. Alguns morreram atropelados, né? Sim, caíram de penhascos também. Mas vamos tentar trazer para o nosso dia a dia. Esse é o exemplo específico de realidade aumentada. O outro exemplo é quando a Google, né, colocou nos buscadores, onde quando nós buscávamos algum animal, né, ele colocava uma função de realidade aumentada. Então eu podia, por exemplo, pesquisar um tubarão e eu clicava em realidade aumentada, vinha o tubarão para me enxergar. Eu estava enxergando a realidade e estava vindo um objeto, né, que é o tubarão dentro da minha câmera. Várias empresas começaram a desenvolver isso, tá? Principalmente do segmento moveleiro. Exemplo, Capsberg, né, fez um lançamento onde lá dentro do site de e-commerce deles, de comércio eletrônico, tinha as opções de visualizar as fotos dos objetos, dos produtos, e tinha uma opção de realidade aumentada. Quando clicava ali, ele pegava aquele objeto e projetava dentro da casa dele. Então, uma das primeiras empresas foi a Capsberg, logo depois começou a várias outras empresas começarem a disponibilizar isso. Então, é exatamente isso. Para causar uma experiência diferente para o consumidor. E para conseguir visualizar as cores, essa cor, qual que fica melhor dentro do meu ambiente? Se eu comprar um aparador, uma mesa de centro, uma cadeira, um quadro, qual que fica melhor? Fica esse. Beleza, então eu vou comprar. Outras empresas utilizaram para a questão de conscientização e instruções de trabalho. Então, dentro do processo das fábricas ou na caminhada, a pessoa passava o celular e vinha um avatar falando com a pessoa, seja no refeitório, seja as máquinas também, né, fazendo essa interação. Com isso, houve diversas possibilidades e aplicabilidades com o uso, tá? Mas o grande desafio, sim, é conseguir identificar se os produtos que a empresa fornece, se é interessante aplicar dentro da visão real daquele cliente. Quando nós falamos de realidade virtual, nós estamos falando de um mundo virtual, modelado, né, tridimensional, onde as pessoas necessitam sim da utilização de um óculos de realidade virtual, onde ele adentra dentro desse cenário. Tá? Então esse cenário é todo virtual, não existe o real dentro dele. Então, ou seja, se nós quisermos fazer essa mesma estrutura do podcast, nós poderíamos fazer em realidade virtual, ambientar a TV, mesa, os copos, e nós poderíamos estar falando aqui sobre isso, cada um com o seu óculos. Tá? Realidade virtual. Realidade virtual. Então nós estamos falando, mas nós estamos enxergando todo esse cenário. Para que está sendo utilizado isso? Volto a frisar. Para treinamentos, para a relação específica
de nós conseguirmos interagir dentro de um ambiente, né? Já vi o Walmart fazendo compras, então a pessoa entra no supermercado, tem as gôndolas e ele vai pegando os produtos e vai colocando dentro do carrinho. Então o vinho vai dizer qual que são as características do vinho, tu vai ter um atendimento e tu coloca o vinho no teu carrinho. E aí tu anda por dentro dos corredores fazendo as tuas compras, né? Então é mais um exemplo muito interessante, né? Então, ou seja, nós estamos totalmente imersos dentro de um ambiente, dentro de um cenário ou diversos cenários virtuais. Quando nós falamos de metaverso, ele está acima disso, né? Que nem eu abordei lá, que nem eu destaquei lá no início, né? Ele é um conceito maior que ele se utiliza-se de diversas outras tecnologias. Sim, ele é um cyberespaço, né? Criado por computadores. Bom, então eu posso me referenciar que é um espaço parecido com a realidade virtual? Sim, mas o nosso modelo de realidade virtual está muito como monousuário. Cada um fala... Não, agora eu já estou falando de espaço coletivo. Eu já estou falando de avatares. Eu já estou falando da utilização também de compras através de NFTs, a questão de áudio, a questão de colaboração. Então, eu estou unindo diversas outras características e outros conceitos para dar sustentação ao metaverso. E realidade virtual, realidade aumentada fazem parte desta sustentação. Até aparecer uma nova tecnologia. Irá aparecer, né? Impressão de comida hoje já é para mim, eu até brinco, né? Já é uma tendência que virou realidade, né? Vários restaurantes na Europa que são especializados em comida impressa, né? Então nós vamos estar falando de comida impressa, nós estamos falando de drones, nós estamos falando de carros autônomos, estamos falando de inteligência artificial, de robôs, de computador, estamos falando de metaverso, de realidade virtual, realidade aumentada. Então começa a ter um volume enorme aí de possibilidades. Pedrinho, olha aqui, ó. Pessoal, a gente está chegando ao final de mais um Pó de Massa aqui no nosso estúdio, com uma personalidade fantástica que é o Pedrinho Bocchese, trazendo para nós esse conceito de realidade aumentada, de realidade virtual, de metaverso, onde eles se conversam, onde quem nasceu primeiro, quem veio. Eu acho que nós temos produzimos hoje um material bem legal para tirar essas dúvidas. E eu não posso deixar de agradecer a Fratini como patrocinadora, a Quanta e a Bocati. E eu queria, nessa mensagem final, Bocchese, o que tu gostaria de comentar? Enfim, teu fechamento aí. E em nome do Capitão Massairo, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, do fundo do coração, o Capitão Massairo, né, uma pessoa incrível, né, que admiro muito. Saibam que esse cara aqui é de tirar o chapéu. Né? Eu que tiro o chapéu para ti. Ele é uma pessoa e profissional incrível. Me colocar à disposição sempre que precisarem. Né? Gostaria de estar, né, dentro das referências de vocês. Tento buscar o estudo, tento me aperfeiçoar, tento realmente, né, saber que nós somos daqui, da nossa região, e que nós podemos, e o grande desafio é compartilhar, né, co-criar juntos, e além disso, né, fazermos o bem, né, tentarmos buscar pessoas que tenham o mesmo perfil, que se doem para os outros, muitas vezes sem necessitar nada em troca, mas por coração. Eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre tento buscar, né? Tentar me doar para as pessoas que me pedem qualquer coisa, são pessoas de bem, são pessoas como o capitão, né? Prontamente eu vou estar à disposição, né, de pé e à ordem para ajudar. Pedrinho, eu não podia deixar de fazer esse mimo ao meu amigo, que leve para a sua residência, junto com essa mensagem nossa aqui, um cooler, nosso mimo aí da Bocati, um cooler para champanhe geladinha, né, para o espumante, né? E eu tenho certeza que sim, em algum momento vai usar isso aí. Não, muito obrigado, fico feliz. Tá, obrigado, pessoal. Podem contar comigo e fiquei, né, do fundo do coração, mais uma vez, né, muito agradecido por essa oportunidade de estar aqui ao lado de uma pessoa, um amigo, né, e um profissional incrível. Obrigado, Bocchese. Pessoal, até o próximo episódio.
Nos sigam lá no canal do Pode Massa, lá no YouTube. Um abraço, obrigado.